Seu nome é Bradador. O Bradador é um espírito de um homem que morreu na cidade de Atuba, no Paraná, tendo sido enterrado sem que pagasse por todos os pecados que cometeu em vida. Assim, logo após ser enterrado, foi devolvido pela terra. Agora, todas as sextas-feiras após a meia-noite, uma criatura nem homem nem fantasma, mas um meio termo entre os dois, vaga pelos campos, soltando gritos terríveis. Por causa desses gritos, ele é chamado de Bradador. Não se sabe exatamente como é a aparência dele, pois quase ninguém sobreviveu para contar a história. Só se sabe que os gritos horripilantes dele lembram uma pessoa agonizando, ou lamentos de sofrimento. Dizem que a penitência do Bradador somente teria fim quando ele encontrasse por 7 vezes uma moça chamada Maria. Mas isso é quase impossível, pois ninguém fica perto o suficiente dele quando ouve seus gritos horripilantes. Então a maldição continua. Mas ele não habita somente essa região do Brasil, no estado do Paraná. Dizem que ele também habita outras áreas do Brasil na região Centro-Sul. Em São Paulo, na região do Rio das Mortes, é possível ouvi-lo gritando. Se diz que ali havia ouro em abundância e também muita ganância. Em uma ocasião, 40 mineradores se mataram uns aos outros pelo ouro. Desde então, ali durante a noite, pode-se ouvir seus gritos. Pesadelos. Seu nome é Shibamba. O Shibamba é um fantasma de origem africana, também conhecido como o espírito das bananeiras. Ele é popular nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Lá se diz que ele aparece à noite, para crianças que são desobedientes e que não querem dormir, aparecendo e fazendo-as dormir à força, mesmo que não tenham sono, e depois as fazendo ter pesadelos horripilantes a noite toda. Se diz que essa entidade se parece com um homem negro velho, que veste uma roupa de folhas de bananeiras, semelhantes às usadas em rituais realizados pelos africanos no Brasil, há muito tempo atrás. Essa criatura costuma aparecer roncando como um porco e dançando descompassadamente, além de girar continuamente enquanto caminha. Ele também usa geralmente uma máscara que se parece com um monstro, mas essa criatura não gosta somente de assombrar as crianças em seus pesadelos. Ele gosta também de se alimentar delas, especialmente das que choram. Essas ele detesta e ao mesmo tempo ama, mas ama somente o sabor da sua carne. Dizem que essa lenda teria vindo junto com o povo Ubuntu, grande grupo étnico da África que foi trazido para o Brasil como escravo. A esse povo também pertencem outras lendas, como a do Kibungo. Se diz que durante muito tempo, na época da escravidão, os proprietários de terra levavam os seus filhos mal comportados para verem os rituais e cerimônias realizadas pelos africanos. Lá, eles os apresentavam a lenda. Obviamente, as crianças jamais esqueciam e, com medo do Shibamba, se tornavam mais obedientes. Seu nome é Perna Fina. O Perna Fina é uma entidade que se diz atacar viajantes pelas estradas durante a quaresma, aparecendo principalmente desde a quarta-feira de cinzas até a sexta-feira santa. Ele é descrito como um homem alto, muito magro, careca e com pernas muito finas, ocasionalmente relatado como parecendo um zumbi. Normalmente descrito vestindo um terno branco, sempre com rasgos espalhados por toda a roupa, mas algumas vezes é relatado andando completamente nu. Se diz que ele costuma ficar parado ao lado das estradas de Minas Gerais, com os braços levantados e as pernas abertas, formando uma espécie de cruz com o corpo. Não se sabe por que ele faz isso, se é algum tipo de ritual ou se tem alguma relação com a crucificação de Jesus Cristo, que supostamente teria ocorrido exatamente na época em que ele costuma aparecer. Se diz que ele é um homem que morreu há algum tempo atrás, mas foi condenado a vagar pela terra após sua morte, como uma forma de penitência.
Ele normalmente é avistado em lugares pouco movimentados, principalmente cemitérios, encruzilhadas e terrenos baldios, à espreita e pronto para atacar viajantes. Porém, apesar de ser assustador e muito perigoso, já que dizem que ele caça quem chega perto dele, ainda não se sabe o que ele faz se captura alguém, simplesmente pelo fato de que todos que ele persegue conseguem escapar, pois é muito lento, provavelmente por causa de suas pernas finas e frágeis. Algumas versões da lenda ainda dizem que ele é visto disfarçado sob a forma de animais, como coelhos, ursos e onças pintadas. Então, se você for viajar por regiões onde se diz haver relatos dessa entidade, chamada popularmente de Perna Fina, no Brasil, uma perigosa entidade habita. Seu nome é Tarrafador Fantasma. O Tarrafador Fantasma é uma tenebrosa assombração muito conhecida e temida na região do litoral do Piauí. Se diz que é um espírito de um pescador que morreu há anos atrás e que amava tanto o que fazia enquanto vivo, que mesmo após a morte continuou fazendo o que mais amava: tarrafar. Se diz que essa entidade costuma aparecer de repente diante de outros pescadores que pescam nas proximidades, causando um grande susto. Mas apesar do grande susto que esse encontro traz para quem ainda é vivo, se diz que esse ser não costuma atacar os pescadores que encontra. Segundo os relatos de quem ouviu, ele apenas pega a sua tarrafa e arremessa nas águas, como qualquer pescador normal faria, e como esse homem o fez por incontáveis vezes antes de a morte o levar. Mas nem todos conseguem superar um encontro com essa entidade fantasmagórica. Dizem que muitos dos pescadores que acabaram por o encontrar decidiram por desistir de sua profissão, por medo e desespero de voltar a ter um encontro com esse ser. Outros que não possuíam essa opção e tiveram que continuar como pescadores mesmo temendo o novo encontro, relataram que encontraram outras diversas vezes esse mesmo ser e sobreviveram para contar a história. Alguns pescadores que acabaram por encontrar essa entidade várias vezes dizem que se trata definitivamente de um ser pacífico. E esses já se acostumaram em vê-lo em várias noites de pesca, e mesmo assim seguir normalmente com seu trabalho. Mas nem todos os relatos são exatamente iguais. Histórias de outros pescadores contam uma versão um pouco diferente do Tarrafador Fantasma. Eles dizem que esse ser muitas vezes assusta os pescadores que encontra de propósito, e depois se afasta rindo. Outros ainda contam histórias diferentes. Dizem que se você oferecer fumo a ele, ou alguma outra oferenda, ele lhe abençoará e fará com que você tenha uma jornada de pesca muito boa, pescando incontáveis peixes. Seu nome é a Bruxa de Ferro. A Bruxa de Ferro é uma lenda urbana brasileira muito popular e temida. Se diz que é uma mulher velha, ou melhor, o espírito de uma mulher velha, que assombra e aterroriza diversos orfanatos e até mesmo hospitais infantis. Diz a lenda que existia um orfanato no Brasil. Assim que esse local foi inaugurado, as crianças que ali habitavam começaram a relatar acontecimentos paranormais, como o som de algo de ferro se arrastando pelo chão. Mas como é de costume acontecer em casos que envolvam crianças, os funcionários e cuidadores diziam que era somente a imaginação das crianças e não lhes davam atenção. Com o tempo, o orfanato acabou fechando, mas algumas crianças ficaram lá morando aguardando a transferência para outro orfanato. Essas crianças, nesse tempo de espera, ouviam os mesmos barulhos metálicos de antes e viam o vulto de uma mulher velha horrível que caminhava pelo corredor da ala onde estavam. Aqueles acontecimentos que mais pareciam pesadelos do que a realidade continuaram por algum tempo. Até que um dia uma das crianças quebrou a perna e afirmou que a bruxa a tinha atacado, enquanto gritava de dor. Mas novamente os adultos não lhe deram atenção,
dizendo que ela provavelmente tinha somente caído da escada. Em outro acontecimento paranormal, uma das crianças do orfanato entrou correndo no dormitório, gritando e acordando a todos os outros. Essas então, apavoradas, saíram correndo em desespero pelo orfanato. Algumas delas disseram terem ficado frente a frente com uma mulher horrível, toda deformada e com ferro pelo corpo. Disseram também que a mulher apontou para elas e disse que sugaria suas almas, depois de as matar. As crianças saíram pelo local até encontrarem o zelador, que também acabou por ver a mulher. No final das contas, todos acabaram saindo do orfanato, menos uma criança. Dizem que ninguém teve coragem de voltar para procurá-la naquela noite. Somente na manhã seguinte, alguns corajosos juntaram coragem o suficiente e foram procurar a criança, mas ficaram pasmos com o que viram. A criança estava morta, com todo o corpo retorcido e abraçada ao seu ursinho de brinquedo. Dizem que a partir desse dia em diante, a Bruxa de Ferro continuou assombrando orfanatos, procurando crianças para lhes quebrar os ossos e colocar ferros em seus corpos. Ninguém sabe com certeza a origem para as lendas dessa bruxa, mas há duas versões principais. A primeira delas diz que no final da década de 50 existia um hospital em uma pequena cidade, onde eram tratadas crianças com problemas nos ossos. Lá trabalhava uma estranha enfermeira. Alguns dizem que essa enfermeira usava bruxaria para curar os pacientes, outros que isso não é verdade. Mas o que é certo é que essa enfermeira era consideravelmente mais apegada a uma das crianças do que as outras. Mas a saúde dessa criança não ia muito bem. Ela estava sobrevivendo através de aparelhos e precisava de suportes de metal para sustentar o peso de seus braços e pernas. Com essa criança nada funcionava. A saúde dela nunca melhorava, mesmo com as supostas bruxarias da enfermeira. Um dia, não suportando mais o sofrimento que a criança passava, a enfermeira decidiu dar um fim ao sofrimento dela. Desligou os aparelhos e a criança morreu. Dizem então que ela imediatamente se arrependeu e passou a carregar consigo os suportes de metal que a criança usava. Dizem que um dia essa enfermeira se suicidou, jogando-se no poço que ficava nos fundos do hospital. Algum tempo depois, esse hospital acabou sendo fechado e um orfanato foi construído em seu lugar. O mesmo orfanato onde as histórias do encontro com a Bruxa de Ferro se iniciaram. Mas essa não é a única versão para a história da Bruxa de Ferro. Há ainda uma outra versão mais antiga da época da escravatura no Brasil. Dizem que havia uma família muito rica que possuía muitos bens, sendo o mais valioso deles um diamante de valor imensurável. O dono da casa sempre o mantinha consigo, carregando-o para todos os locais que fosse, mas um dia ele deixou-o sobre uma mesa por algum motivo. Sua filha o pegou, atraída pelo brilho e pela beleza do objeto. Quando percebeu e perguntou à filha sobre o anel, essa acusou uma das escravas da família, temendo a fúria de seu pai. O homem então acorrentou a escrava e prendeu-a dentro de um armário, de onde nunca mais saiu. Dizem que muitos anos se passariam até que ali, naquele mesmo local, seria construído um orfanato, onde depois aconteceriam os mesmos eventos paranormais, que culminaram na morte da criança. Seu nome é Mão de Cabelo. Essa entidade é originária do estado de Minas Gerais, o berço de algumas das mais aterrorizantes lendas brasileiras. Se diz que é um fantasma vestindo roupa ou lençol branco, com as mãos totalmente peludas e que visita as crianças durante a noite, principalmente os meninos, para verificar se esses urinaram na cama. Caso a criança realmente tenha urinado na cama, se diz que ele arranca o órgão sexual da pessoa. Esse espectro aterrorizante é um pesadelo constante das crianças, e não se sabe exatamente a sua origem, de onde veio e quando surgiu. Dizem que a parte mais característica de seu corpo, suas mãos, são macias e sedosas, com cabelos que na verdade são mechas de cabelos humanos, geralmente loiros ou grisalhos. Dizem que suas mãos são feitas de cabelos humanos por uma questão de eficiência.
pois assim poderia verificar rapidamente os lençóis da cama da criança para ver se estavam molhados ou não, muitas vezes até mesmo sem acordar a sua possível vítima. Essa entidade normalmente se manifesta assumindo uma forma humana magra e cadavérica, alta e aterrorizante. Se diz que ela está sempre com uma longa roupa branca que pode também ser um lençol branco. No meio da noite, enquanto as crianças e seus pais dormem, essa entidade ronda as ruas das cidades, às vezes acompanhada de uma coruja, que voa pelos céus e consegue detectar alvos em potencial para o seu mestre. Crianças que possivelmente urinaram na cama e podem ser a próxima vítima. Não se sabe exatamente se essa entidade possui algum ponto fraco ou algum objetivo em especial que explica sua forma de agir. Talvez esteja cumprindo o trabalho sujo dos pais dessas crianças, que culpam seus filhos por urinarem na cama. Seu nome é Capitão do Mato. O Capitão do Mato, também conhecido como Caboclinho da Mata, é uma entidade que se diz proteger as matas da região da Muxuara, no estado do Espírito Santo. Apesar de ser semelhante ao Curupira, essa entidade não protege tantos animais. Suas verdadeiras protegidas seriam as árvores, plantas e toda e qualquer vida vegetal nessas florestas. Se diz que o Capitão do Mato possui a forma de um menino ou de um velho, mas sempre com a estatura de uma criança. Dentro da mata, ele tem muitas habilidades, a principal delas sendo a capacidade de conversar com as árvores e ter algum controle sobre elas, pois se diz que ele pode inclusive fazer árvores se mexerem. Quando ele percebe pessoas invadindo suas matas, sai apressado fazendo ruídos para amedrontá-las. Também usa de diversos truques para fazer os invasores se perderem e caírem em suas mãos, sendo o principal deles a capacidade de mover as árvores de lugar e confundir assim os invasores. Se diz que ele tem tanto, mas tanto ódio dos invasores, que chega a babar de ódio. Quando consegue capturar invasores, o que mais gosta de fazer é prendê-los entre os galhos dos maricás, árvores baixas com muitos espinhos afiados. Apesar de ser uma criatura cruel com os invasores, o Capitão da Mata possui um ponto fraco fácil de ser explorado. Se diz que, assim como o Curupira, ele tem uma grande paixão por fumo e cachaça, e aqueles que, mesmo invadindo as matas, fizessem oferendas em uma árvore, não seriam incomodados. Além disso, se diz que muitas vezes ele mesmo, ao invés de atacar os invasores, aparece para cobrar fumo deles. Até por isso, frequentemente ele é buscado por viajantes que irão cruzar seus territórios. Ele é oferecido fumo e cachaça em troca de proteção durante a viagem. O Homem da Capa Preta. Nos últimos anos, um estranho homem vestindo capa, roupa e chapéu pretos tem sido avistado frequentemente na estrada para Marcílio Dias. Se diz que ele sempre aparece no primeiro poste para quem segue o trajeto em direção a essa cidade. Ele surge do nada, de forma misteriosa, e some do nada de forma igualmente misteriosa. Ele tem levado terror a todos que cruzam por ali. Quem o viu disse que seu rosto não possui expressão e seus olhos seriam vermelho cor de fogo. Dizem que ele tem mais de 2 metros de altura e um olhar mortal. Ninguém sabe ainda de onde vem ou quais seriam seus objetivos. Cada pessoa que o vê cria a própria teoria para explicá-lo. Uns dizem que seria um tipo de ser que costuma ser visto primeiro pela visão periférica, mas quando é olhado diretamente, foge para longe ou desaparece, mas continua olhando a pessoa, mesmo de longe. Outros dizem que seria o próprio demônio que vem atormentar essa região. Há ainda aqueles que dizem que seria algum tipo de espírito errante, que preso à terra, vaga tentando cumprir algum objetivo específico. Há todo tipo de teoria. Uns ainda afirmam que ele viria de outra dimensão ou seria o espírito de um prisioneiro do local, que procura vingança contra a sua prisão.
A explicação mais complexa diz que ele seria o espírito de um cruel matador de aluguel que trabalhava na região, matando pessoas e famílias inteiras a mando de homens poderosos dali. Com o tempo, acabou sendo caçado pelas forças policiais do local e encurralado em sua casa, que ficava exatamente no morro acima do poste de luz, onde o Homem da Capa costuma aparecer. Ali ele acabou sendo morto. Mas, embora a maioria dos encontros seja justamente nessa região, não é somente ali que esse homem misterioso aparece. Há também relatos de pessoas que o viram em casas abandonadas, ainda naquela região de Santa Catarina. Outros ainda disseram que o viram dentro de suas casas, durante a noite, os observando enquanto estavam deitados para dormir. Por último, também foi avistado observando pessoas pelas janelas, dentro de suas próprias casas, sempre com o mesmo olhar mortal e sombrio e os olhos vermelhos infernais.